a Célia Diniz. A Célia está aqui, ela hoje preside um centro espírita, foi criada na doutrina espírita desde sempre e passou por uma grande prova, que é a perda de 2 dos 3 filhos que ela teve. Eu fico imaginando se uma mãe espírita, como é que recebe seria um karma como esse? A morte não é um castigo. A morte é uma simples passagem. Quando a gente pensa que a morte do filho da gente é castigo, a gente não consegue compreender. E a doutrina espírita nos mostra, nos ensina sobre as leis divinas que regem as nossas vidas. Então a gente tem uma compreensão, uma outra maneira de ver a morte. Na verdade, a vida existe, é uma só, o apóstolo Paulo disse. A vida é uma só em 2 planos. Ora no plano material, ora no plano espiritual, que a física quântica tem chamado aí de universo paralelo. Então não há mistério. E Célia, assim, como mãe, cria, assim, dá uma certa angústia de pensar assim, em nenhum momento um tipo de revolta, de desespero. Como é que você teve a possibilidade de se comunicar com seu filho 1 ano logo depois da morte dele? Ele tinha 3 aninhos. Sim. E ele foi vítima de um acidente de uma bicicleta. Sim. Olha, nenhum desespero, nenhuma revolta. Muita dor, muita saudade, muita angústia, mas nenhuma revolta. Sabe quando você compreende o Deus, compreende a divindade e sabe que mesmo que você não compreenda os motivos, algum motivo há para que aquilo aconteça? Então não importa o nome, que compromisso é esse? Porque os meus filhos voltaram tão cedo para casa? Porque nós não somos um corpo que é provável que tenhamos uma alma. Nós somos seres espirituais passando agora, momentaneamente, por corpos físicos. Então, morrer é voltar para casa. E os meus filhos voltaram antes de mim. Antes de você, 2 deles, um com 3 aninhos, ou a sua filha? E a Mariana com 27. Com 27, isso tem 5 anos. Mais ou menos. E você tem uma carta, eu até pedi para que você trouxesse, que você recebeu. Essa carta foi psicografada pelo Chico Xavier, né? Foi. E ela veio logo... O que de conforto? Essa história sua foi retratada no filme As Mães de Chico Xavier, né? E até o momento dessa carta aparece, né? Aparece. Em que você... Isso de alguma forma ajudou para você? Não, ajudou muito. Foi maravilhoso ver o meu filho de volta. A mediunidade cristalina do Chico Xavier faz com que o meu filho me dissesse os detalhes de dentro de casa, como foi que ele se sentiu, como a cabecinha doía, quando ele saiu carregado do quarto pelo meu marido, e os detalhes, os apelidos, babá, a minha secretária e tudo o Chico escrevia ali com aquela maestria. Foi maravilhoso ter o meu filho de volta pelas mãos abençoadas do Chico. Mas para mim, como mãe espírita, isso não teve o mesmo impacto para uma mãe que descobria naquela hora da mensagem que a vida continuava, que o filho continuava vivo, só que em outro plano. Eu já sabia que o meu filho continuaria vivo em outro plano. Agora, você estava presente quando o Chico, na verdade, a psicografia, ele, na verdade, sentava, e vários outros médiuns têm esse dom, e vai escrevendo o que ele estaria ouvindo ou estaria sendo recomendado que ele escrevesse. Eu vou ler só um trechinho aqui, posso ler? Fique à vontade. E diz: querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com a vovó Lia, sou eu o Tetel. Estou com o meu avô Lico e com a minha mãe tia Gilda. Vovó me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia Leia e o nosso amigo Sérgio. E vovô me diz que menino educado não deve se esquecer os amigos. Papai Aguinaldo e mamãe Célia, venho pedir para não chorarem tanto por mim. Mamãe, eu já estava doente quando falava e brincava com a Cota. A Cota era a pessoa que cuidava dele. E aí ele vai desenrolando. Quer dizer, ele foi escrevendo, são várias páginas, né? São. E você estava presente quando ele Eu estava na mesa, no lado oposto ao Chico, eu ia comentar o Evangelho um pouquinho. E o mais extraordinário foi que chegou um médium de Recife e se assentou ao meu lado depois da reunião já começada. Então ele não sabia meu nome, nada. E de repente esse médium me cutuca baixinho e fala assim: é seu filho agora. E eu falo: como você sabe? Ele fala: seu nome é Célia? Digo: é
é seu filho agora. Aí eu falei, como é que você sabe? Ele disse, por quê? É uma criança que corria aqui pelo salão e toda hora chegava atrás da sua cadeira e te abraçava. Então, o mais extraordinário para mim naquele momento não foi que o meu filhinho estava ali. O mais extraordinário era que o meu filhinho se comportava um ano após a morte física como uma criança qualquer numa reunião de adultos. Brincando, corria né? pelo salão Brincando. brincando. E aí ele relata que, fala assim, chegou perto dele um senhor e falou, Rangel, eu vou colocar a mão sobre Rangel a é o sua. seu filho, que é o Tetel, né? É. Então o médium dizia, tá a mão do Chico, tá a mão do seu filhinho por cima. E agora chegou um senhor e disse, Rangel, eu vou colocar a mão, eu vou te ajudar a escrever. Não, eu que quero escrever sozinho para minha mãe. Não, você que vai contar o que você quer, eu só vou te ajudar. Então você pode observar que a letra, a princípio, tem caráter mais infantil. E quando meu pai coloca as mãos sobre a mão do meu filho, a letra fica mais cursiva. Vai mudando. E tem a riqueza de detalhes, né? Pela carta você vê os A nomes. riqueza de detalhes, os o nome dos parentes, meus filhos, é. filhos. E Isso ele é que conta impressiona. aí que está sendo ajudado, né? A criança conta, né? Que tô sendo ajudado pelo meu avô. Sim, a continuar sim. crescendo e evoluindo nesse mundo espiritual. É, a coisa mais linda que ele diz aqui é, mamãe, eu estou vivo e vou crescer. Obrigada pela fé que as suas orações me oferecem.